Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Marielas aqui na TV Boituva. Se você ainda não curtiu minha página no Facebook, Mundo da Mariela, e ainda não está me seguindo no Instagram, @Mundo da Mariela, corre lá, porque assim você não perde as novidades. Toda semana, às 15 horas aqui na TV Boituva, eu trago convidados muito especiais com conteúdos mega interessantes para vocês. Bom, antes de começar, hoje eu tô aqui, gente, nessa energia vibrante, porque eu tô aqui com uma terapeuta maravilhosa que vai falar sobre a lei da atração. Então, esse assunto é aquele assunto que todo mundo precisa saber. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores, o Colégio Portinari, a Cherry Modas e a Fio a Fio Professional. Muito bem, vamos começar este programa cheio de energia positiva para todo mundo entender como atrair o que quer, o que deseja realmente para a sua vida. E hoje eu estou aqui com essa terapeuta maravilhosa, Cristiana Maresca. Ela veio aqui até Boituva, ela é de São Paulo, e ela veio aqui para falar para vocês sobre os mitos e verdades da lei da atração. Muito obrigada por ter vindo, Kika. Muito obrigada pelo convite, Mariela. Muito obrigada a todos, a Boituva por me receber também. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Então vamos começar explicando o que é, de fato, a tal da lei da atração. Bom, a lei da atração, para a gente se alinhar primeiro, né, é uma lei cósmica. Ela funciona tanto aqui no planeta Terra, em termos de energia, como funciona o mecanismo energético por trás da natureza, como também funciona para o cosmos. Então, é o mesmo tipo, são polaridades, positivo, negativo, como que funciona a repulsão e a atração. Então, a lei da atração, ela fixa bastante nesse estudo de como atrair e como repulsar alguma coisa. Certo. Então, a gente tem o positivo e o negativo. Eu acho que a maioria das pessoas entende a lei da atração como se eu penso positivo, eu atraio coisas boas. Mas não é tão simples assim, né? Não, senão o mundo não teria dor, não teria sofrimento, seria todo mundo abundante, né? Não teria miséria. Então, não é simples assim, é o que a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, num passado assim mais recente, né? Foi lançado o livro Segredo, e esse livro foi muito popularizado. E muitas pessoas acabaram se decepcionando com os conceitos ali apresentados. Não são conceitos mentirosos, porém foi apresentado de uma forma muito simplista. Então, perfeito. Você pode destrinchar um pouquinho esse assunto? Sim, perfeito. Simplista no sentido de que lá eles colocam até mapas mentais, né? Você visualizar o Ferrari e quando vai ver ela está na sua garagem. É para dar risada, né, gente? Vamos combinar que não é assim, porque senão como ficaria o contexto de evolução espiritual, né? Como seria o contexto da sua superação? Não teria um desenvolvimento humano por trás das questões da matéria, né? Essa é uma ilusão daquelas pessoas que viram o que interessava. Seria muito conforto para quem não quer um pouco pronto as coisas, sabe? Então, muita gente confundiu, já que eu penso, eu atraio, no sentido de não precisar se empenhar tanto como imaginaria que precisava. E, na verdade, assim, nem 8 nem 80, são os polos, né? Você não precisa se sacrificar
pode ser muito fácil, como a gente vai conversar por aqui, de algumas leis da atração, como, por exemplo, até o batom que você postou, né? Que a Mariela precisava retocar o batom e ela esqueceu dela no carro dela e era exatamente o batom, o mesmo tom de batom que eu tinha na bolsa. Me salvou, me salvou. Então, a lei da atração não funciona só para atrair carro, casa, bens materiais. Ela funciona para atrair pessoas, né? Só que a gente precisa entender e esmiuçar bem isso para sair do mimo existencial, que eu chamo, que é a questão que eu quero pronto, aquilo que eu preciso fazer por mim. Então, eu quero que Deus me traga, que se materialize na minha frente aquilo, e eu fico só grato, né? Eu fico na gratidão por essa bênção e esse milagre. Não é assim, não é bem assim. Existe o merecimento, existem milagres, mas não são os milagres são naturais, que a gente fala, mas a gente precisa entender um pouquinho o que é o mimo, que eu quero pronto, e o que é que eu preciso me desenvolver para estar na frequência de bênção. Para estar na frequência de atrair aquilo que eu sinto que eu preciso, ou que eu nem sei que eu preciso, porque nem sabia que existia isso, mas quando eu fui apresentada pela vida, a vida, Deus, me trouxe aquilo que era justamente o que eu estava precisando e nem sabia que existia. Então, isso também existe pela lei da atração. A lei da atração, ela também, de acordo com o seu merecimento e a sua vibração, também atrai aquilo que você nem sabe que você sabe. Eu sentia que eu precisava alguma coisa assim. E veio a vida e te trouxe o caminho, tá? Agora, se você quiser seguir ou não, você pediu, não pediu? Atraiu. Agora precisa reconhecer que atraiu. Porque tem muita gente que atrai e não reconhece que atraiu. Pelo positivo e pelo negativo. Então, às vezes, a pessoa atrai, ela tá naquela vibração boa, atrai o que é bom para ela e ela não se julga merecedora e ela afasta aquilo. Tem bastante isso porque nós também fomos construídos, muitas famílias foram construídas no sentido de que nós somos pecadores, não somos merecedores, né? E, na verdade, nós somos cocriações divinas, né? Nós somos partículas de Deus em latência. Nós somos a própria origem energética divina. Então, quando a gente fala de lei da atração, a gente fala de cocriação. Então, temos Deus dentro de nós, a energia divina, né? A pureza energética e a inteligência perfeita. Dentro disso, obviamente, a gente ainda não consegue manifestar metade, vamos dizer, dessa energia. Bem longe disso, né? Tá tudo certo também, porque a gente já teve um estágio bem pior. Estamos em evolução. Estamos em evolução, sem pressa, né? O negócio é a gente fazer a nossa parte com consciência. Então, existe a energia divina e, dentro disso, eu sabendo lidar com a energética, com o fluxo, com o mecanismo quântico das energias, você consegue trazer essa criação divina, essa energia divina que você tem do Criador e materializar, ajudar a materializar o que você precisa ou merece ou deseja, dentro de um contexto que de verdade vai ser bom para a sua evolução. Então, vamos pensar de uma forma mais prática. A gente tem aqui esse nosso corpo físico, a gente tem o nosso cérebro cheio de neurônios pensantes, né? Como que isso se transforma em energia? Como é que são? Explica para o pessoal como que é o nosso corpo energético em relação ao nosso corpo físico, onde que ficam nossas emoções em tudo isso? Bom, na lei da atração, né, isso é bem complexo, mas voltado à lei da atração é o seguinte, a lei da atração coloca que através do pensamento que você cria ou se sintoniza, porque às vezes você não criou, mas você entrou em sintonia com alguém encarnado, alguém vivo ou morto, encarnado ou desencarnado, portanto, e
altera a onda, a frequência do seu campo magnético. Alterando a frequência do seu campo magnético, por exemplo, não dizem, quando você está um pouco negativo, depressivo, parece que começa a vir mais pensamento desse tipo, começa a dar mais angústia, vai piorando. Porque você está dando margem a esse tipo de sintonia. Então, isso faz com que você comece a atrair programas, conversas com alguém, que você, às vezes, conversa no elevador, mas tem essa sintonia densa. Tá? E isto também é lei da atração. Tá? Não é só a Ferrarizinha na garagem. Né? Então, todo pensamento tem vibração. Então, já começa por aí. O pensamento chama a emoção. Então, eu penso, eu sou próspera. Eu sou próspera, né? Quando a gente fala isso, o que você sente? Tristeza? Angústia? Não. Alegria, fluidez, leveza, facilidade. Abertura, né? Isso tudo. Então, esse tipo de pensamento faz com que a sua emoção seja de abertura. Já na fluidez, né? Aceitando a fluidez. Então, o pensamento vibrou junto com a emoção. E aí, ok, a gente está falando de consciência. Então, conscientemente, eu senti isso quando eu pensei que eu sou próspera. Porém, no meu inconsciente, que o nosso inconsciente é 95%, 95% a 90% de inconscientes, são estudos que comprovam, é muita parte sua. Uma grande parte sua você nem conhece. Moral da história. Tá? Então, você acha que você gosta de pensar e de sentir que você é próspero. Então, conscientemente, ok. Inconscientemente, você pode ter ouvido muito falar coisas negativas sobre o dinheiro, sobre riqueza, sobre a própria prosperidade, sobre tudo que for de negativo sobre esse ambiente. Então, fica incompatível, ok? Em termos de frequência. Aqui vibra positivo, 90%, 95% negativo. O que você vai atrair? E, principalmente, as crenças a respeito do dinheiro, crenças limitantes a respeito da prosperidade, elas são muito presentes na nossa sociedade, por conta até do histórico, né? Desde os latifúndios. Dinheiro traz morte. Sim, o rico não adentra o reino dos céus. Quem tem muito dinheiro tem muita responsabilidade, tem muito problema, tem muito trabalho, o dinheiro é sujo, o dinheiro não é capim, não é? Não dá em árvore. E aí você vai para além lá das infinitas possibilidades, né, do Criador, dinheiro é capim sim. Porque é energia. Né? A gente está falando de dinheiro, gente, mas pode ser de saúde, de amor. Né? Então, muita gente coloca a lei da atração para dinheiro. Como se isso fosse o resultado dos seus problemas. E não. Né? Lembra que eu costumo falar no consultório de terapia que eu faço, que não existe problema, né? Existem questões. Mas sim, você esteja apto, aberto a perceber o que exatamente eu preciso. Às vezes não é dinheiro, é autoconfiança. Então, peça direito, estude, analise o seu sistema, né? Chegou uma perguntinha da Fabiana Rezende. Como posso utilizar a minha energia nos treinamentos onde sou facilitadora? Tem como não usar? Só vai usar. É o contrário, né? Só positivo. Primeiro, é muito interessante que você esteja positiva. A gente não está falando de polos. Se você, antes do seu treinamento, ficou com medo, ficou pensando que talvez pudesse ter alguma interferência, alguma crítica, algum julgamento, ou até passou por algum estresse, né, na semana antes ou horas antes, é importante eu recomendo você limpar o seu campo. Primeira história.
tá? A gente está entrando no campo de bioenergia, trabalhar a energia do corpo e do seu campo magnético. Então, a frequência, a onda, que ajuda demais a limpar o seu campo, é a onda violeta. Tá? Então, a cor violeta, que é a da chama, que falam, né, a chama violeta de Saint-Germain. Saint-Germain é um mestre ascensionado que trabalha a transmutação, despolariza do negativo e vai para o positivo. Isso é muito importante na lei da atração. Como se eu estou numa mega baixa autoestima, eu vou atrair amor. Você vai atrair pena. Isso é muito sério. Ou até arrepia. Amores, urgente, peça amor. Entre em contato com o amor, mas não amor afetivo, o amor pela vida, o amor pelo seu ser. E aí, voltando à resposta lá da perguntinha da nossa amiga, manda amor para essas pessoas. É a energia do rosa bebê, do amor incondicional. Essas almas são almas que vão lá te assistir, são almas que vão ser treinadas por você, antes da personalidade delas, né? Então é bom para dar uma boa acalmadinha a energia do violeta, mesmo que você nunca viu as pessoas. Visualiza a sala, o endereço, alguma coisa e põe o violeta para limpar, para deixar positivo o campo, e depois a energia do rosa, para acalmar as almas, para abrir, para elas terem o máximo de conhecimento possível e merecido para elas. Para que elas percebam, porque tem gente que vai no treinamento que quer enfrentar, né? Deixa eu ver se ela sabe mesmo, que quer testar, ou às vezes quer cutucar. Existe gente que atrai isso. O crítico, né? Então, a energia do rosa dá uma acalmada nessas pessoas, tá? De qualquer forma, todos vão no nível subconsciente, que são aqueles 90%, 95%, elas vão se sentir acolhidas. Então, o clima do treinamento vai melhorar, tá bom? Muito bem. E você tem algum caso curioso que tenha acontecido com alguma pessoa que você atendeu, onde essa lei da atração funcionou e essa pessoa conseguiu cocriar uma situação que ela desejava muito? Sim. Uma das coisas que a gente precisa falar, depois a gente vai abordar, explicar isso melhor. Mas era assim, um ator tinha lá já a sua caminhada de ator, mas ele estava um pouco afastado por depressão, né? E não atraía mais trabalho por uns 2 anos e estava super na baixa autoestima por causa disso. Ele transferiu ter trabalho ou não na autoestima dele. Então, eu, por não ter trabalho, me sinto um zero à esquerda, entendeu? Isso é transferência que a gente fala na psicologia. Tá? E o que aconteceu? Trabalhando com coaching, trabalhando a energia do corpo dele, como a Mariela falou, né, o corpo etérico, o corpo astral, que que reserva, que acopla energias, que acopla átomos, que geram a psicossomática, que gera um acúmulo de energia, que concentra essa energia no corpo e, se continuar vibrando isso, vai dar doença. A depressão é uma delas, tá? Que pega o cardíaco. Tá? Enfim, a gente fez esse trabalho e ele atraiu. Ele mudou assim, eu não lembro o tempo de processo dele, mas foi magnífico. Ele atraiu ser um dos atores principais da Elis Regina, da peça famosa que teve ao longo do Brasil, que percorreu o Brasil. Elis Regina, o fantasma da ópera. Gente, não é pouca coisa, pelo amor de Deus. Para quem não atraía nada. Então, isso é muito real, mas dentro do contexto que não existe, a gente tem que sair das ilusões. Então, ele teve muito trabalho interior, muito trabalho de revisão de crenças, para que ele conseguisse entrar nesse fluxo da atração. Tá? Não é só pensar, porque conscientemente você pode querer o que você quiser. Você precisa conversar com aquele lá, né? Com o subconsciente, que é esse aqui que é o maior, meu filho. Tá? Então, não pense você que você sabe das coisas.
é aí que entra uma terapia, né? Entra uma terapia ou trabalhos que conversem com o seu subconsciente. E é um desafio constante, é algo que a gente tem que estar sempre, que nem a casa, né? Você limpa, daqui a pouco já tem aquela poeirinha, tem que limpar de novo, não é? Porque não é fast food, não é pronto, não é milagre. Você tem que estar sempre se conectando com esse seu propósito, limpando seus pensamentos, controlando suas emoções, seus sentimentos, Isso. pensamentos. Quanto mais inteligência emocional, mais você fica apto a entrar no fluxo. Tá? Porque você vai escolher que frequência, que onda emocional você vai propagar no seu campo. Ninguém é robô, né? Aconteceu alguma coisa, porque como disse a Mariela, né? Como você disse, Mari, a vida é dinâmica. É constante, diário, essa necessidade de autoobservação. Tá? Não pense em você, porque atraiu uma coisa maravilhosa que você já está no fluxo. E vai permanecer. Você já está, mas não significa que daqui 5 minutos você vai permanecer. Meu querido, bem-vindo à evolução, minha querida, né? É assim, é dinâmico, tá? É aí que entra aquilo que nós conversamos antes sobre a autorresponsabilidade. Sem a aceitação da autorresponsabilidade, não existe lei da atração. Porque se você joga a lei da atração para algo maior que não depende em nada de você, vai adiantar? Zero. Tá? É aí que entram as pessoas que se frustraram com o filme, o livro O Segredo, dizendo que não funciona. Porque transferir a responsabilidade do fazer, do sentir, do perceber, peraí, eu estou coerente no meu sistema, eu estou coerente, eu me conheço tanto assim para saber que, de fato, todo o meu eu pensa da mesma forma e deseja da mesma forma? Não. Por quê? Exige um trabalho. Né? Exige um trabalho por trás. Então, dizem que não é fácil. Depende de como se vê. Se eu falo que não é fácil, já começa na vibração. É positivo ou negativo? Já começo a descer a escadinha da minha vibração. Então, a gente tem que estar sempre vigiando as nossas palavras, os nossos pensamentos antes das palavras, né? E a nossa ação. Não pode deixar de agir em direção, em congruência com o que você deseja. Pelo contrário, tá? Na verdade, a gente não vai para o sacrifício, que é o polo negativo, né? Que a gente aprendeu, que a gente só consegue as coisas no sacrifício. A maioria aprendeu isso. Então, a lei da atração mostra o contrário, mas não é tão contrário assim, né? Então, eu não preciso fazer absolutamente nada, só pensar. Aí eu crio uma emoção, eu visualizo, eu imagino como sendo real, estou vibrando isso, pronto. Não, não, não. Deus quer que você se mexa. É isso aí. E é um simples movimento, a sua realidade já muda de figura. Aí entra a lei da atração quando a gente está no fluxo, né? Corta caminho para materializar o que você precisa ou deseja, entende? Então, existe um movimento e a vida é movimento. Porém, eu faço um movimento, eu faço uma alteração de frequência aqui, revejo uma crença colar, o que demoraria. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria nem o caminho a trilhar. Não saberia nem o caminho a trilhar. Então, eu já sei o propósito que eu quero. Eu fiz esses movimentos de mudança interior, em primeiro lugar. De autovalorização. Autovalorização, autorreconhecimento, de apoderamento. Se eu me sinto não merecedora, é muito, mas assim, o menos do menos do menos, o super inferior às outras pessoas. Meu amigo, minha amiga, vai se trabalhar, nivela, você é igual a qualquer um. Você é filho de Deus, você é merecedor como qualquer outra pessoa que já está no fluxo.
Então, não é porque você nunca ouviu falar disso que você, eventualmente, não entre logo no fluxo. Ó que legal. Ó que boa notícia para hoje. Não, maravilhoso. Bom, eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. Esse é um assunto que gera muita curiosidade. A gente não tem tanto tempo aqui para aprofundar isso no programa. E a gente está planejando umas lives no Instagram para que vocês possam interagir. Então, se você já tem algumas perguntas sobre a lei da atração, se tem algum assunto específico dentro do campo que a Cristiana trabalha, sobre energia, sobre vibração, sobre espiritualidade, pode mandar no direct sua pergunta, que a gente vai preparar umas lives e aí vocês vão poder interagir muito mais. Sim, terapia, questões psicológicas, dentro de um contexto que eu puder responder, que eu puder te passar mais informação para que te ajudar a se entender, né? Dentro de um contexto que é muito importante, ninguém é igual a ninguém. Então não existe receita, tá? Como a receita da lei da atração, não existe receita de nada. A vida existe uma inteligência. Agora, o quanto eu me conheço para conectar com a minha inteligência, com a minha sabedoria. A gente vai conversar sobre isso nas lives. Mandem suas perguntas. Espiritualidade, né, Mari? Como espiritualizar a matéria. Porque a lei da atração faz a cocriação. Você tem uma vibração, ela não é palpável e ela se torna palpável. Então você espiritualizou a matéria, você trouxe de energia para a matéria. Né? Por exemplo, uma das coisas que eu quero, mais para frente a gente pode, se vocês tiverem interesse em conversar, influências espirituais negativas interferem na sua possibilidade de entrar no fluxo da lei da atração? Uau! Bom, passa o seu Instagram para o pessoal seguir, @Cristiana Maresca.terapeuta, Maresca com C. E o meu Instagram, se você ainda não segue, @Mundo da Mariela. Então, se você quiser receber semanalmente o link das entrevistas, é só você enviar um WhatsApp para 011 96695 4343 com a palavra entrevista. Então, vamos finalizando aqui esse bate-papo gostoso. Gratidão. De alta vibração, a energia aqui do estúdio está lá em cima. Obrigada, Cristiana. Obrigada de verdade. Gratidão, Mariela. Gratidão, Mari, querida, pela oportunidade de passar esse conhecimento para vocês. Um dos meus propósitos que eu acabei atraindo dentro de um contexto de espiritualizar a matéria que a gente estava falando é transmitir esse conhecimento, esse ensinamento para muitas pessoas ao mesmo tempo. E através da Mariela eu tive essa oportunidade, eu estou tendo. Então, muita gratidão por uma coisa muito importante para a gente fechar. Tenha um propósito claro. Vou ter que falar, né? Eu esqueci de falar uma coisa super importante. Eu tenho um propósito muito claro na minha vida, que é compartilhar com vocês o conhecimento que eu vou adquirindo ao longo da minha vida. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre fui muito interessada em autoconhecimento, em espiritualidade, e por isso que eu trago pessoas deste nível, né, para compartilhar essas informações com vocês. E eu me considero muito honrada por ter a Cristiana no meu relacionamento e poder desfrutar desse conhecimento para beneficiar a minha vida. Porque se eu trouxe ela aqui para vocês, é porque eu confio no trabalho dela e sei que ela é uma pessoa muito competente. Gratidão. Gratidão. Boa tarde, pessoal. Até a próxima semana. Boa tarde, até a próxima.